Novamente estamos com vocês, meus amigos, dando início ao estudo do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Hoje com o tema Terapia Desobsessiva. Após termos tido aqui uns 3 encontros sobre o processo obsessivo, hoje nós iremos iniciar algumas observações sobre a terapia desobsessiva apresentada no livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Mas, como sempre, vamos aqui fazer a abertura do programa com uma rápida introdução, comentando uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 17, versículo 18. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Vamos aqui fazer alguns apontamentos para preparar o estudo dessa noite. Emmanuel inicia nessa mensagem colocando de forma bem clara a atitude que se espera do cristão, do espírita, perante as possibilidades, os instrumentos que o Evangelho oferece para o nosso trabalho de redenção, de libertação. Então ele começa dizendo-nos: ora, estabelece a comunhão com o Pai, busca nas energias e vibrações superiores o amparo e assistência de que necessitas, mas vigia, faze a tua parte. Estejas trabalhando cada vez mais o despertar da tua consciência, a fim de que a oração ela encontre o espaço adequado dentro de ti mesmo para o estabelecimento das devidas intervenções da vida maior. Ama, faz a tua parte em referência à orientação máxima das leis divinas, mas não fiques ansioso, não fiques estressado. Ama e espera. Serve. A natureza é um hino de servir, de Deus exemplificando para nós. O serviço é característica dos seres superiores. Serve, aprimora-te como instrumento dos benfeitores espirituais. Mas é necessário, para que esse serviço se estabeleça com qualidade, a presença da virtude da renúncia. A vida ela é sempre pautada para nós em escolhas e perdas. Evidentemente, a busca das melhores escolhas, que são aquelas provenientes do mais alto, representará perda das coisas de valor transitório e que não devem mais vincular-se em termos de nos prender ao transitório, ao passageiro. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre, aqui Emmanuel continua nos chamando à reflexão. Pensa, reflete. Queres de fato aproveitar bem as lições do Cristo? Afeiçoa a própria vida aos seus ensinamentos. Senão a tua fé terá sido vã.
Então, Emmanuel aqui nos dá subsídios muito importantes dentro da temática que estaremos tratando nessa noite, a respeito da terapia desobsessiva. E, inclusive, hoje nós teremos a apresentação do programa um pouco diferenciada, pois houve problemas na elaboração dos slides que extraímos de partes do texto do livro, mas vamos compartilhar informações do texto que nos pareceram bem importantes. Se durante essas informações alguém colocar alguma pergunta aí durante a live, nós iremos procurar responder ainda durante o programa. Mas, posteriormente, esse vídeo estará disponibilizado no nosso canal no YouTube e no canal da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. E se houver alguma questão ou pergunta, nós lá também procuraremos responder. Então, hoje estamos iniciando esse tema da terapia desobsessiva. Como vimos nos nossos últimos encontros, onde realizamos abordagens sobre o processo obsessivo, aqui mais direcionado à individualidade, a nós, para mais adiante ser tratado numa conotação mais generalizada, que vai se estabelecer em termos do movimento espírita em si. Lembramos, inclusive, que aqui em nossa cidade, em Caruaru, no próximo domingo pela manhã, na sede da SEEC, da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, haverá abordagem, através de seminários durante a manhã e a tarde, do tema mediunidade e obsessão. Lembramos aqui porque está dentro da conotação do tema que estamos tratando nessa noite. Mas vamos aqui fazer alguns apontamentos que percebemos importantes logo no começo do capítulo do livro que aborda esse tema. De fato, a revelação espírita, ao nos mostrar a realidade do mundo espiritual e a interação constante que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico, deu-nos a perceber as variadas e intensas intervenções do mundo espiritual no mundo material, e muitas vezes de forma deletéria, doentia, o que traduz os chamados aspectos da obsessão. Dizemos assim aspecto nesse sentido, porque também existe a obsessão de encarnado para encarnado, como também existe de encarnado para desencarnado. Mas o padrão mais verificável e que é objeto de um tratamento bem específico dentro do tema que nós estamos abordando hoje é o processo obsessivo dos espíritos desencarnados em relação a nós. Então, o primeiro aspecto aqui que eu quero chamar a atenção é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, capítulo 28, nos seus últimos itens, que trata da prece para os processos obsessivos, distribuindo em 3 aspectos: prece pelos espíritos obsessores, preces pelo obsidiado e prece também feita por aquele que busca ajudar, intervir positivamente no trabalho da desobsessão. Então vejamos bem, lá em cada um dos aspectos da prece no Evangelho é colocada uma introdução de uma qualidade e profundidade destacada a respeito do tema, e que é muito importante. Aqui nós deixamos a sugestão da leitura. Mas vejamos bem,
A questão toda, como vimos nos nossos últimos estudos, se dá pela intromissão, a princípio, pelo pensamento. Ora, é exatamente na sede do pensamento aonde também parte de nós a terapia desobsessiva e, de uma forma genérica, colocada pelos espíritos benfeitores e amplamente praticada no movimento espírita, ajuda, dependendo principalmente da intensidade do processo obsessivo, ele recebe uma discriminação bem clara nas instituições espíritas, porque se dá através da água fluidificada, do passe magnético espiritual, do estudo e da divulgação que é feita nas reuniões públicas, sobretudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O conhecimento espírita, por si só, já representa um subsídio muito importante na terapia desobsessiva. E aqui deixamos isso bem claro para todos os casos de obsessão. Todos. Invariavelmente não há uma solução rápida, instantânea, como gostaria de alguns milagrosa a respeito da terapia da desobsessão. Porque a desobsessão, como é lógico, ela parte do trabalho de libertação dos liames, das vibrações fluídicas, magnéticas, que há entre o espírito desencarnado e o encarnado. Aqui voltamos a frisar. Hoje estaremos apenas destacando esse tipo característico de obsessão, a do desencarnado para o encarnado. Nesse processo, o esforço que o encarnado esteja fazendo de leitura, de educação do seu pensamento, de estabelecer uma cuidadosa vigilância sobre aquilo que ele alimenta ao longo do dia na sua casa mental, é por demais importante no trabalho, na terapia desobsessiva. Então, a educação do pensamento, o estudo da doutrina espírita, à medida em que estabeleçamos de forma regular, se possível diária, o estudo da realidade espiritual da vida, como é mostrado a nós, sobretudo nas obras como A Vida no Mundo Espiritual, pelo Espírito André Luiz, as obras que abordam a questão da obsessão, trazida a nós pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que nos trouxe muitos subsídios através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, à medida que nós vamos intensificando o conhecimento sobre a vida espiritual e fazemos o esforço de reeducação dos hábitos mentais e de acréscimo, utilizamos a prece, a oração, como é bem colocada lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para ajudar não só a nós, mas aos espíritos desencarnados que possam estar intervindo de uma forma danosa em nós, serem também amparados pela nossa prece. Isso faz parte de um conjunto dessa terapia desobsessiva que é apresentada no livro que nós estamos estudando. Então, fazendo aqui um resumo, adquirir o máximo de conhecimento em detalhes do mundo espiritual, o esforço de educação do pensamento, o estabelecimento do hábito da prece, da meditação, serão
os instrumentos que, associados, se necessário ainda, à busca das reuniões públicas na casa espírita, a utilização também da água fluidificada e do passe magnético espiritual na casa espírita, representarão nesse conjunto todos os instrumentos que a espiritualidade reiteradamente incentiva para os tratamentos de desobsessão. E aqui é bom deixarmos bem claro, na prática e no estudo da doutrina espírita, não há subsídios melhores do que esses. Então não há, como todos nós sabemos, nas casas espíritas, tentativas de exorcismos, de expulsão dos espíritos obsessores, em termos de eles serem vistos como inimigos nossos e responsáveis exclusivos dos desassossegos ou desequilíbrios espirituais que estejamos tendo. Toda a terapia espírita focada no Evangelho do Cristo tem na base do amor, nos seus mais variados aspectos, a base principal e mais importante na terapia desobsessiva. Então, ao nos percebermos em certo nível de ideias intrusas que não consigamos deter o seu desenvolvimento na nossa mente e perceber também certa linha de desassossego emocional, busquemos na terapia que aqui fizemos esse detalhamento, a terapia adequada para nos libertarmos das induções obsessivas que naturalmente, no mundo de provas e expiações como é a Terra, acontece com muita frequência. Então, meus amigos, era essa síntese que trouxemos para compartilhar com vocês. Essa temática continuará no nosso próximo encontro. E também alguma pergunta, alguma dúvida, se não tiver sido apresentado aqui durante a live, nós procuraremos responder no nosso canal no YouTube. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite.